Então, aqui, deixa ele só me dar um retorno. Que ele faz o buffer, já tem. Graça e paz, meus queridos, aqui estamos com a penúltima live do nosso especial da Reforma, a 20ª live do especial da Reforma desse ano. A gente bateu o recorde, conseguimos chegar no nosso objetivo de praticamente todos os dias úteis do mês a gente ter uma live tratando da reforma. A reforma protestante, que é tão cara para a gente, que é tão importante para nós, para a Igreja de Cristo, né? Quando a Igreja conseguiu se libertar do cativeiro que ela estava nas mãos, né? De hereges, de tanta heresia, e nós agradecemos a Deus pela reforma. E esse mês tem Dia da Padroeira, tem Halloween, que é justamente no dia da Reforma Protestante. Então, nós, como reformados, nós não podemos deixar de chamar atenção para o pessoal para aquilo que é importante. E hoje eu estou muito feliz de trazer o reverendo Ageu Magalhães, porque ele dirigiu durante muito tempo o seminário JMC, e é uma escola que nós sabemos o serviço que essa escola presta para o Brasil todo, em termos de ensino de boa teologia. Então, ninguém melhor do que quem dirigiu a escola e fez parte desse trabalho tão bonito que continua formando grandes homens de Deus. A gente conhece, né? Até teve o Racelli aqui, né, Armando, que participou aqui, que é aluno do JMC. Então a gente vê, um dia o seminário Nascido de Novo vai chegar perto do JMC em excelência. Tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Se for da vontade do Senhor, claro. Armando, apresenta o nosso querido reverendo Ageu como se, né, alguém não o conhecesse. Mas... exatamente. Boa noite, pastor Raul. Boa noite, pastor Ageu. Boa noite, você que está aqui assistindo a nossa 20ª live. E com muita alegria que chegamos a esse final de outubro, lembrando vários aspectos da reforma protestante. Como o Raul falou, a gente conseguiu fazer live praticamente em todos os dias úteis desse mês. A gente só não fez live em 2 dias, que foram algumas folgas, no caso. E tivemos aqui a oportunidade de falar com várias pessoas de vários aspectos. Então tivemos aqui batistas, presbiterianos, anglicanos, e com isso a gente conseguiu, creio, trazer várias abordagens sobre vários temas da reforma, a educação da reforma, a história do anglicanismo, dos batistas, de Zwinglio também, Zwingle, né, como a gente descobriu que se pronuncia. E hoje estamos aqui chegando à nossa penúltima live com o reverendo Ageu Magalhães, falando mais um pouquinho sobre vários aspectos da história da Reforma Protestante, os motivos que levaram ao acontecimento dela e os seus desdobramentos. Fica aqui meu convite para que você que está acessando aqui a nossa live, curta, compartilhe, comente, é muito importante para o YouTube direcionar as métricas para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, e você que for assistir a gravação, também curta, compartilhe, comente, isso é importante para que esse material chegue ao maior número de pessoas. E, para começar os trabalhos, vou fazer aqui a apresentação do reverendo Ageu Magalhães. O reverendo Ageu Magalhães é mestre em teologia sistemática pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e mestre em liderança cristã pelo Centro de Pós-Graduação, em parceria com Gordon College. É pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, aqui em São Paulo, há 25 anos. É professor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, e tendo também sido o seu diretor, né, nos últimos anos, e também presidente do Presbitério de Piratininga, e membro do conselho da Pan American Christian Academy. O pastor Ageu é casado com a Vivian e tem 3 filhos, o Davi, a Bianca e o Daniel, que eu os conheci pessoalmente quando a gente foi lá na conferência João Calvino, na Igreja Batista na Igreja Batista Reformada, no último, acho que no fim do mês retrasado, né? E é uma alegria ter o senhor aqui com a gente, reverendo Magalhães. Alegria minha, Armando. Eu saúdo a você, ao pastor Raul, a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Reverendo Ageu, a reforma protestante, né? Na realidade, Lutero. Como eu disse antes, quando a igreja começou a se libertar, e o que acontece? A gente vê que a primeira coisa que explodiu foram as chamadas 95 teses, né? Então, as 95 teses, as pessoas, não, vamos fazer 95 teses agora para reformar de novo a igreja. Mas as 95 teses, elas foram específicas em relação às indulgências.
Então, como o senhor enxerga o impacto das indulgências na estrutura da igreja medieval? E em que momento a gente percebe a necessidade urgente de mudar, né? Eles na realidade, né? Que a gente não estava lá, mas que se percebe uma necessidade de fazer alguma coisa contra isso. Né? Sim, as indulgências começam ali no século XI como uma solução para as penitências. Nós sabemos que no catolicismo romano, arrependimento é um conceito diferente do que no protestantismo. No protestantismo, que seguia pela Bíblia, para você se arrepender dos seus pecados e ser perdoado, você não precisa ir para um confessionário, você não precisa pagar castigos, 30 Ave Marias, 40 Pai Nossos. Biblicamente falando, você ora ao Senhor arrependido e o perdão de Cristo é atribuído. Né? É bastante simples, porque tudo que foi difícil, Cristo fez na cruz. Para nós ficou fácil, né? Exercitar a fé. Mas para o catolicismo, a pessoa sempre teve que pagar alguma coisa pelos seus pecados. Então, nas penitências, por exemplo, né, você tem vários episódios na história de pessoas saindo naquele frio da Europa, multidões saindo no frio da Europa, com poucas roupas, para sofrer o frio. Né? Você se confessa para um padre e ele te dá um castigo, como que se oração fosse castigo, né? 30 Ave Marias, 40 Pai Nossos. Então você sempre tem que sofrer alguma coisa. Você sempre tem que sofrer. E ali, no século XII, XI, por ali, alguns padres começaram a dizer para os seus fiéis que os pecados deles eram tão grandes que Deus não os ouviria. Mas, se os fiéis colaborassem financeiramente com os padres, a oração dos padres Deus ouvia. E assim, aos poucos, começou o comércio das indulgências. Né? A coisa se formalizou, você tinha caravanas chegando nas pequenas cidades da Europa, com vendedores de indulgências. O mais famoso deles foi o John Tetzel. E você imagina a cena, naquelas pequenas cidades da Europa, digamos, a cavalaria romana chegando com seus cavalos, com suas bandeiras, a cidade parava e eles se dirigiam ao centro da cidade e aí entrava em cena o vendedor de indulgências, que geralmente era muito eloquente. A frase que ficou imortalizada de John Tetzel foi a seguinte: no momento em que a moeda tilinta no fundo do cofre, a alma parte do purgatório e voa para Deus. Então, hoje à noite, não perca a oportunidade de tirar o seu pai e a sua mãe do purgatório, traga suas moedas, e as pessoas iam. Era uma gerações e gerações de muito analfabetismo. A escola, ela era apenas para os aristocratas, os mais ricos, e para os religiosos. 90% da população não tinha acesso a estudo. Era uma população analfabeta e bastante fácil de se manipular. Então as pessoas iam à noite na igreja e levavam as suas moedinhas. Os ricos pagavam mais, os pobres pagavam menos, mas todos pagavam pelo perdão de Deus. Então a Igreja Católica, a partir deste século, colocou um pedágio no perdão que sempre foi gratuito. Ela passou a cobrar pelos pecados, ela concedia um papel perdoando os pecados pela quantia, né? É certo que as indulgências vieram, digamos, para fazer par com a doutrina do purgatório, porque a indulgência concedia descontos de séculos no purgatório. Então fazia parte também do discurso de quem vendia: tire o teu pai, tire o teu parente do purgatório. Lutero, no filme Lutero, que é muito bom, que a gente recomenda, depois que ele conhece a verdade, ele faz uma piada com seus alunos, né? Ele diz que ele passou horas numa fila para contemplar um suposto crânio de João Batista, e a mera contemplação do crânio deu a ele um desconto de séculos no purgatório.
O purgatório, gente, é um assunto meio indigesto, até para os padres. Um dia desses eu vi aquele padre mais popular do catolicismo, o Paulo Ricardo, bastante constrangido em falar sobre o purgatório. E ele dizia assim, olha, talvez não sejam séculos no purgatório, talvez sejam décadas. Né? Ele estava muito constrangido. Mas pagando dá para diminuir. Pagando para rezar a missa ainda pode diminuir. Exatamente. Mas é constrangedor, porque imagine, um fiel católico, ele cumpre todos os sacramentos, se confessa ao padre, ele faz tudo direitinho. Aí quando ele morre, ele não vai para o céu, ele vai para um inferno temporário, porque o purgatório é um lugar de fogo, fogo 10 vezes mais doído do que o fogo normal, alguns católicos falam. Então, do que adianta você ter a salvação em Cristo se você vai pagar pelos teus pecados queimando no fogo? Não faz nenhum sentido. Tá? Então, o que aconteceu foi que o comércio das indulgências serviu para acelerar também aí a doutrina do purgatório. Sim, essa questão do purgatório é aquela questão, né? Isso aí começou a ser desenvolvido em algum ponto, depois ali do século II, século III, né? Com os desvios da Igreja Católica, e foi ficando uma coisa tão intrincada por conta de a Igreja Católica Romana aceitar uma outra fonte de autoridade, chamada tradição, magistério da Igreja, e depois até no Concílio de Trento oficializar essa questão do purgatório com a inclusão do livro de Marcabeus como um livro deuterocanônico, que foi se criando esse sistema todo no qual serviu para deixar as consciências das pessoas presas a esse tipo de doutrina, né? Aliás, uma coisa, só uma curiosidade, que a gente falou tanto de indulgência nesses tempos todos, né, em várias lives e tal. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre o período medieval, aí eu queria mostrar aqui para o pessoal que está assistindo a live o que de fato é uma indulgência. Ó, vou colocar aí, Raul. O documento, né, do que é indulgência. Quando a gente fala em indulgência, isso é uma indulgência. Vocês estão vendo o que é uma indulgência. Isso é uma indulgência do século XIV, que foi emitida em Avignon, no sul da França, e aí tem o texto que fala, né, de indulgência plenária, de tantos séculos ou períodos de que você ia ficar durante algum tempo no purgatório, e você vai diminuindo isso aí. Esse aí é o papel, um dos papéis, né, que eram distribuídos. E que o Lutero, quando viu isso aí, se indignou, do tipo, opa, esse papel não vai salvar nada, esse papel não tem, esse papel redentório, né? E a questão da indulgência, né? O quanto que elas foram usadas nesse sentido, e com a desculpa de que o Papa, ele teria um certo tesouro de méritos, e aí você já tem aquela questão, Cristo tem todos os méritos, né, da morte dele na cruz, aí o sangue dele com Maria e o sangue dos apóstolos, dos mártires, seria um super excedente que poderia ser distribuído para a igreja. Então você vê como que essas doutrinas foram sendo cada vez mais acrescentadas ao evangelho simples, né? É verdade. A doutrina do purgatório, ela é mais tardia também. Ela começa ali no 11º século. As indulgências 12º. A transubstanciação só é reconhecida por concílio no Concílio de Trento, que é depois da Reforma. Tá? Então, hoje mesmo eu vi um vídeo de um historiador falando que a Igreja Católica Apostólica Romana, como ela está hoje, ela é mais nova do que a Igreja Reformada. Porque muita coisa foi definida no Concílio de Trento que foi depois da Reforma. Né? Então, a igreja que a gente fala tridentina é muito diferente da igreja que os reformadores criticaram. Uhum. Piorou muito. Os dogmas marianos são todos depois de Trento. Então, ficou muito pior, né? Muito pior. E nós temos que entender, né, que foi criada toda uma estrutura para poder tirar dinheiro do povo em cima da salvação, digamos assim. Em cima do quê? Da saída do purgatório. Porque é o seguinte, você pagava para ter a indulgência, você pagava a entrada para ir lá no museu
onde você tinha a relíquia do santo. Uhum. Você pagava para ir no templo onde teve a aparição do santo, não sei das quantas. Ou seja, era tudo montado como hoje. Se você for hoje na igreja, quando meu pai faleceu, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque meu pai chama-se Raul Bolota, eu me chamo Raul Bolota Filho. E o meu pai era muito querido lá em Araraquara, interior de São Paulo, onde a gente morava. Uhum. E o que aconteceu? Meu pai faleceu e muitos amigos dele, como ele era português, e tem uma comunidade portuguesa muito grande em Araraquara, os amigos portugueses dele falaram, vamos mandar rezar uma missa de 7º dia. Uma amiga da minha mãe foi desesperada na casa da minha mãe para falar, ai, o Raulzinho morreu, pensando que eu tinha morrido, né? E o que acontece? Paga-se pela missa de 7º dia até hoje. Então, a gente vê, saiu do holofote, mas foi adaptado. Bom, em vez de fazer a pessoa dar o salário dela do mês, vamos pagar aqui uma missa, pagar um dinheirinho aqui, dar uma ofertinha para pôr o nome ali na lista nessa missa, entendeu? Então, a gente vê que fica debaixo do pano, mas a coisa continua. É verdade. Olha, nós que somos pastores, a gente vai muito em cemitério, né? Porque quando falece alguém da igreja ou parente, a gente está lá para dar assistência à família e tal. E se você quiser se esconder de um padre, você vá para o cemitério. Porque o padre só vai no cemitério para fazer algo se pagarem. Se pagarem. Tá? Não, e o pior é que hoje em dia tem padres em cemitérios que não são nem da igreja católica romana. Tem uma outra igreja católica brasileira que vários padres se infiltram ali e eles passam e as pessoas não sabem fazer essa distinção, né? Então até o sacramento errado elas conseguem às vezes receber de padre errado. Meu Deus do céu. Agora, o reverendo Agil, eu queria avançar um pouquinho, perguntando para o senhor, a gente viu esse contexto das indulgências. E isso, indulgências, purgatório, foram essas doutrinas que foram sendo levadas e chegou-se num ponto em que, pela providência divina, Lutero teve a oportunidade de dar o pontapé inicial para que a reforma alemã acontecesse, depois, ao mesmo tempo, já estava ocorrendo a reforma na Suíça, mas o movimento reformado com vigor mesmo depois de Lutero. Mas o que foi que levou a esse movimento e os antecedentes desse movimento? Olha, nós temos os chamados pré-reformadores, né? Então, antes de Lutero, vozes já se levantaram, mas foram silenciadas. Nós temos, por exemplo, o Valdo, que deu início ao movimento dos valdenses, ali 12º século. Depois ele foi apelidado de Pedro Valdo, porque quando o movimento cresceu, era um movimento bíblico, e quando o movimento cresceu, seguindo a Bíblia, representantes foram para Roma para ver se Roma reconhecia o movimento. Roma disse que não reconheceria, que eles deveriam parar imediatamente. E aí voltaram, deram a notícia para Valdo de que eles seriam considerados uma heresia. E aí Valdo respondeu com as palavras de Pedro: antes importa obedecer a Deus do que a homens. E aí apelidaram ele de Pedro, o movimento cresceu. E na reforma você teve contato, houve contato dos reformadores com os valdenses. Tá? Os valdenses existem até hoje, mas infelizmente eles se inclinaram para o liberalismo teológico, tá? Infelizmente. Mas o ponto é que você teve valdenses, pré-reformadores, você teve John Huss na Boêmia, que insistia em pregar a Bíblia na língua do povo, e por isso foi capturado e foi morto pela Inquisição. Você teve John Knox. John Knox é depois. É John Wycliffe. Perdão, eu sabia que eu estava confundindo. O John Wycliffe, isso. O John Wycliffe, justamente antes do John Huss. Não, o Wycliffe é depois. O John Huss, ele está século XV, o Wycliffe está no comecinho do XVI. Huss 1410, não é? Isso. Na Boêmia. O John Wycliffe, ele era doutor por Oxford, ele era muito capacitado, e ele escrevia livros contra a Igreja Católica. John Huss leu livros de Wycliffe,
E você teve um italiano chamado Gerolamo Savonarola, que também foi um pré-reformador. Todos eles foram mortos, exceção do Wycliffe. O Wycliffe, ele morreu de morte morrida, mas no tribunal que condenou, o Tribunal da Inquisição, que condenou John Hus, o Wycliffe também foi condenado, só que ele já tinha morrido. Então, o que fizeram? Foram lá, desenterraram os restos mortais dele e queimaram. Né? Requintes adoravam fazer esse tipo de coisa, né? Queimavam o boneco, era uma coisa. Então, esses foram pré-reformadores que foram silenciados. A diferença de Lutero é que ele teve apoio do povo da Alemanha. O povo da Alemanha estava cansado de pagar impostos para Roma. Então, ele foi abraçado pelo povo alemão, né? Uma coisa seria capturar e matar um homem, um monge. Outra coisa seria entrar em conflito com a Alemanha inteira. Então, por isso que a reforma ela ganhou corpo, porque tinha muita gente apoiando, e ela se espalhou ali pela Europa. Tá? Sim. Não, e sabe que é uma coisa para a gente ver a providência divina? O Lutero ele teve o apoio do povo e também teve o apoio essencial do eleitor, do príncipe Frederico o Sábio. Depois que o Frederico o Sábio morre, eu estava estudando esses dias, o Frederico morre em 1525, assume o filho dele, João Frederico. Esse João Frederico ele vai converter a Saxônia em luterana, oficialmente, e depois que o Lutero morre em 1546, logo em seguida tem a guerra, a Guerra de Esmalcalda, que os príncipes alemães perdem para o Carlos V, e eles, tanto é que o príncipe dessa região, ele perde o direito dele de votar no imperador, e ele não renuncia ao luteranismo. Eu fico pensando se o Lutero estivesse vivo ainda, quando perdeu, porque o Wittenberg foi capturada. Então imagina o que teriam feito com o Lutero se ele tivesse vivo ainda em 1547. Para ver como foi o cara certo, na hora certa, que providência de Deus. Foi. Não, a providência de Deus fez com que tudo desse certo, né? Inclusive a invenção da imprensa com Gutenberg. A invenção da imprensa dos tipos móveis foi essencial para que os escritos de Lutero fossem transmitidos, fossem copiados com rapidez e transmitidos para toda a Alemanha. Então Deus usou da sua providência, né? Muita coisa boa aconteceu para que a reforma ela surgisse e se firmasse. Então, nós temos Lutero, que ele começa o quê? Não, eu quero... O Papa não sabe o que está acontecendo, o Papa é enganado, tanto que quando ele foi para Roma, ele ficou estarrecido com o que ele viu lá, né? Aí ele falou, não, então ele criou as 95 teses, ele não acreditava no que ele estava vendo das indulgências, então ele queria reformar a igreja. Né? Ele entendia que o Papa era como ele, né? Que não sabia o que estava rolando. Aí o que acontece? Quando vem a resposta, Lutero vê que, como cristão que era, não podia mais ficar em meio ao que aconteceu, ele manteve a posição e foi, né, expulso da Igreja Católica, da Igreja Romana. Então nós temos o quê? O primeiro dominó que foi empurrado. Nós tivemos, né, como o reverendo falou, os pré-reformadores, está aqui, ó, os Lollardos, os Hussitas, né? E aí a gente chega na Reforma Protestante, que Lutero dá aquele empurrãozinho. Aí a gente tem o Wycliffe e João Calvino, que a gente tem os reformados, a gente tem os anabatistas, a gente tem os anglicanos. Então, explica um pouco para a gente essa questão do primeiro dominó empurrado. Como foi esse desenvolvimento, entendeu? Então, Lutero... ele fica muito inconformado, especialmente com o comércio das indulgências. Se você analisar as 95 teses, elas são basicamente criticando o comércio das indulgências. Lutero tinha dois objetivos. Um era que o assunto fosse debatido, e era muito comum naquela época você afixar teses, né, nas portas. As portas das catedrais funcionavam como mural de avisos, né? Então era muito comum você afixar teses para chamar pessoas para debates, e Lutero debateu, né, o assunto, mas Lutero queria também que o Papa ele tivesse ciência desse absurdo que estava acontecendo
Ele achava que o Papa estava inocente nisso, mas o Papa estava nadando nas moedas do povo. Lutero, assim, alguns historiadores acham que Lutero afixou essas 95 afirmações em 31 de outubro, porque no dia seguinte, dia de Todos os Santos, aquele local estaria abarrotado de pessoas, era um feriado religioso. O Lutero foi estratégico, né? Ele colocou no dia certo. Um comunicador, né? Soube a hora, né? Soube a hora, né? Lutero é ameaçado de excomunhão, ele queima a bula papal em 1920 em praça pública, e a partir daí a reforma ganha impulso, né? Você vai ter reflexos na Suíça, na França, outros países ali ao redor. Na Inglaterra é diferente, né? Na Inglaterra a reforma ela começa muito manca com o rei Henrique VIII, mas esse é o início da reforma, né? Lutero protestando e ganhando força, e nos outros países, na sequência, o movimento se expandindo também. Sim. Reverendo Gil, aí você tem esse desenvolvimento, né? Essa parte histórica, mas eu queria perguntar para o senhor sobre a questão das doutrinas. Por exemplo, é uma acusação muito grande aos protestantes hoje, a questão de que não temos sola escritura na Bíblia, prove um sola escritura pela Bíblia. E o sola escritura, vamos dizer assim, é a primeira grande diferença, uma das primeiras grandes diferenças formais da reforma protestante, no sentido de que a gente se baseia no texto bíblico, temos tradição e magistério, mas tradição e magistério estão abaixo da escritura. Não estão, a gente não despreza outras autoridades, como alguns acusam os protestantes, mas a gente coloca uma hierarquia de autoridade. A primeira ampla e as outras se submetem. Como é que a gente pode argumentar hoje, quando vem com essas acusações, de que o protestantismo está seguindo essa linha correta em relação ao sola escritura? Como é que a gente prova a doutrina do sola escritura sem que prove, assim, versículo bíblico, sola escritura? Olha, dá para pensar em algumas coisas. Primeiro, que Deus, o método de Deus sempre foi escrever. Sempre. Quando acontecem todos aqueles eventos no Pentateuco, desde a criação do mundo, ele manda Moisés escrever. Escreve, e Moisés escreveu o Pentateuco. Na sequência, ele fala para os profetas, escreve a visão. Então, Deus sempre escreveu. O método de Deus nunca foi o da tradição oral, sempre foi o da escrita. Aí você chega no Novo Testamento, Cristo, ele citava as escrituras. Ele falou, está escrito, gegrapsai do grego, está escrito muitas vezes, muitas vezes. Aliás, Cristo combateu a tradição na sua época, a tradição dos fariseus. Porque ele, no Sermão do Monte, ele dizia, ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. E quer dizer, ele está citando um mandamento puro para combater as tradições orais dos judeus da época, que distorciam o que estava escrito. Fora isso, você tem uma série de versículos que apontam para a necessidade de uma revelação escrita. Vou citar alguns aqui. Por exemplo, Isaías 8:20, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Lei e testemunho estavam escritos. Jesus, quando tentado por Satanás, mesmo sendo ele o verbo, e tudo que Jesus dissesse poderia ser escrito, ele fez questão de citar a Bíblia. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou a Bíblia em todo o tempo. Jesus disse, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele está citando uma lei que estava escrita.
Ele disse para os fariseus: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ele disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, olha, no caminho de Emaús, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Estava tudo escrito, tudo escrito. Ele disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, são muitos os textos, muitos. O plano de Deus sempre foi que a sua revelação foi escrita. Olha, vejam Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a tradição oral alegada pela Igreja Católica, isso é que é uma invenção, porque desde o Antigo Testamento, Deus trabalhou com escrito, trabalhou ordenando os seus servos, Moisés e os demais profetas, para escrever a revelação. E no Novo Testamento foi a mesma coisa, né? Uhum. Lucas escreveu o Evangelho, escreveu Atos. Por que eles não ficaram só na tradição oral? Por que eles escreveram? Porque o método de Deus sempre foi escrever a sua palavra. Era até mais seguro para eles, porque no momento de perseguição, se você falasse, seria, bom, não falou, não tem prova. Sim. Mas, não, eu concordo, óbvio, concordo. Eu só queria, por exemplo, tem uma citação bíblica que muitos apologistas do romanismo usam para defender uma suposta tradição, que eles usam 1 Coríntios 11, por exemplo. Eu vos elogio por quanto em tudo vos lembrar de mim e tenho desapegado firmemente as tradições que eu vos transmiti. Alguns vão alegar que isso aqui seria coisas além do que está no texto bíblico. Como é que eu rebato alguém com esse tipo de... que essa tradição que o apóstolo Paulo está falando não é uma tradição separada, vamos dizer assim. Não, óbvio, eu não estou perguntando porque eu tenho dúvida, estou perguntando para o pessoal que vai assistir a live ver. 1 Coríntios 11, o quê? 1 Coríntios 11, versículo 2. Veja, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Como é que Paulo entregou tradições para eles? Qual era o método de Paulo, se não escrever cartas, né? Paulo escrevia cartas. Isso era tão estrito que ele escreve aos Gálatas: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O método de Paulo era escrever as cartas. Ele nunca foi para Roma, né? Se foi, nós não sabemos. Como é que ele pastoreou aquela igreja à distância num primeiro momento? Escrevendo cartas. Então, o que a Bíblia fala de tradições são coisas que foram escritas. Não ficaram na oralidade. Num determinado momento houve oralidade, mas depois foi tudo escrito. Sim. Não, isso é uma coisa que o pessoal não entende, né? Porque, por exemplo, a gente crê, a nossa fé é firmada em Cristo, beleza? Mas a gente hoje, a gente não tem, a gente tem acesso à informação pela Escritura. Fora da palavra de Deus, a gente não tem onde ter base. As pessoas meio que tipo, eu tenho a tradição, a base numa tradição, ou eu tenho a base numa sucessão apostólica. Mesmo se firmar numa possível sucessão apostólica, vamos supor que a tradição apostólica fosse real, se bem que tem outras igrejas, não é só Roma, na verdade Roma seria uma segunda igreja que tem uma tradição apostólica de Pedro, porque Antioquia seria a primeira, mas assim, mesmo considerando isso, a gente vê na Bíblia que Israel, por exemplo, confiava em sucessão, vamos dizer assim, né, na carnalidade, e se desviou. Isso aí não é um parâmetro, né? Então é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que perceber bem. E o que eu falei também é a questão de que nós, eu não sei se o senhor concorda, acho que o senhor concorda, que a gente não tem a Escritura como a única
A gente tem a nossa como única, Sim. a única Regra de fé e de prática, mas ela não é única no sentido de que a gente jogue fora qualquer outro tipo de autoridade. A gente está colocando ela acima das autoridades, né? Sim, ela é a juíza de todas as autoridades que a gente possa considerar, né? Porque senão a gente não poderia ter uma confissão de fé, por exemplo. Né? A Bíblia é o que nós chamamos de norma normata e as confissões norma normanda. A ideia é que a Bíblia normatiza tudo. As confissões têm o seu valor na medida em que elas estão fiéis à palavra de Deus. Então, nós usamos as confissões e os catecismos como instrumentos de compreensão de doutrinas. Mas a partir do momento que uma dessas doutrinas ela esteja fora das Escrituras, deve ser negado. A nossa regra máxima de autoridade é a Bíblia de fato. Ou seja, o catecismo católico não é uma norma que nós devemos seguir, porque ali não está de acordo com a Escritura. Com certeza não, de jeito nenhum. Mesmo que eles usem as escrituras, normalmente você entra no catecismo da Igreja Católica, tem várias citações. Mas eu pesquiso, de vez em quando eu acabo tendo que pesquisar no catecismo da Igreja Católica. Por exemplo, eu fiz um e-book que amanhã vai estar disponível gratuitamente para os nossos a nossa audiência, na qual é um sermão do Lloyd Jones, que ele fala sobre o catolicismo romano. Eu fui pegar as citações do catecismo da Igreja Católica para ver de onde o Lloyd Jones está criticando, né? Quando você lê o catecismo, você vê que eles colocam citações bíblicas. Só que quando você vê a interpretação que eles fazem dessas citações bíblicas, tipo, são absurdas. Por exemplo, eles querem colocar a afirmação do purgatório. Existe um purgatório. Por quê? Porque no livro de Macabeus teria alguma citação, mas esquece Macabeus, a gente não considera. Eles vão lá e consideram que, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras que vão sobreviver, né? Que vão ser como fogo, vão ser como ouro, palha e tal, que aquilo seria uma prova bíblica do purgatório. Mas aquilo não tem nada a ver com o purgatório. É uma hermenêutica bem criativa, né? Para dizer o mínimo. A minha impressão é a seguinte: eles afirmam o que eles querem afirmar, e aí eles correm para a Bíblia para ver se acha algum texto paralelo. Tá? Geralmente é isso. Eles usam a Bíblia apenas como um pretexto para as ideias que eles têm. Não são doutrinas que emanam da Bíblia, de jeito nenhum. De fato. E daí, no caso, a gente falou do solo escritura. A doutrina essencial da Reforma Protestante, o que o Lutero falava, né, que a doutrina que a igreja fica de pé ou cai é a justificação pela fé. Como é que foi esse desenvolvimento dessa doutrina no sentido de como que Lutero a descobriu, entre aspas, né? E como que a gente distingue da doutrina católica? Porque, por exemplo, nós, como protestantes presbiterianos, discordamos frontalmente daquela declaração de 1999, de qual os luteranos assinaram com os católicos, falando que eles estavam em concordância com as bases da justificação. Nós não concordamos com isso, mas por que nós não concordamos com esse tipo de afirmação? E tem protestante que fala que a Igreja Católica agora acredita na salvação pela fé por causa dessa declaração. Olha só, os católicos, eles são sofistas, tá? Então, quando um católico fala em justificação pela fé, remissão de pecados, você tem que definir os termos, porque as palavras são as mesmas, os conceitos são totalmente diferentes. Quando um católico chega para você e fala, não, nós temos as mesmas bases, nós cremos nos 3 principais credos, o apostólico, o niceno-constantinopolitano e o atanasiano. Ora, vamos para o mais curto, que é o apostólico, né? Se você pegar ali palavra a palavra, as palavras são as mesmas, os conceitos são diferentes. Por exemplo, para nós, arrependimento não é apenas uma mudança, não é o conceito deles de arrependimento é diferente do nosso, eles usam penitência, né? Sim. Tem que pagar algo. Para nós é metanoia, é uma mudança total de mente, né? É um conceito diferente. É uma conversão. Uma conversão, Lutero, a doutrina que impactou Lutero foi a justificação pela fé, porque era essa a luta pessoal dele. E quando ele leu Romanos 1, 16, 17 e 18, ele percebeu que Cristo havia pagado, né? Que basta agora pela fé, a fé é o meio instrumental, pela fé nós alcançamos a salvação,
e Cristo pagou tudo. Eu não sou especialista em justificação pela fé no conceito romanista, mas eu sei que para eles não é dessa forma, né? Não é uma fé que justifica plenamente. Eles têm aí coisas a mais para justificação, né? Os méritos e deméritos, né? No caso deles, a justificação é pela graça, mas não é somente pela fé. Então, eles usam esse conceito de graça, que tem que sempre ter essa distinção, obviamente, né? Como algum favor merecido. Ok, eles põem esse favor merecido. Só que aí você tem a questão de que essa justificação, ela tem que vir acompanhada das obras. No conceito protestante, as obras, elas não têm um valor meritório no sentido de que a gente faça alguma coisa para merecer essa justificação. No caso do catolicismo, no caso nosso, né? No caso do catolicismo, sim, tem todo um, como bem o pastor falou, né? Um sofisma para colocar de alguma forma que não é só pela fé. Então você tem que ter a intermediação da igreja. A igreja é muito importante para o catolicismo romano no sentido estrutural. Também outro conceito que não é parecido com o nosso, né? Eu acho que daria até para concordar, né, reverendo Ageu, que tudo bem que a gente está lidando com reforma, então os conceitos até não estão tão definidos, mas a partir do Concílio de Trento não há mais como você andar junto com qualquer ideia de catolicismo romano como uma igreja bíblica, né? O concílio foi uma posição já, né, para deixar claro que eles não queriam uma mudança, né? Eles mantiveram a posição, marcaram a posição. Não tem isso, não tem reforma. Nós criamos nisso, agora a gente piora, a gente crê mais, a gente firma mais a nossa crença ainda nisso. Sim. Em Trento, nós fomos declarados hereges, como sempre fomos, né? Na verdade, um dos últimos concílios aí que instituiu a missa nova, qual foi? Vaticano II. Em Vaticano II, aí eles amenizaram, né? Porque Vaticano II foi bem ecumênico, e aí eles estão nos chamando de irmãos a partir de Vaticano II. Mas de Vaticano, e que inclusive não é considerado por muitos católicos, né? Esse concílio como sendo um concílio verdadeiro. Porque se você tem uma busca na internet, críticas a Vaticano II, tem dezenas de sites de católicos dizendo que esse foi um concílio espúrio, foi um concílio que não valeu, porque, por exemplo, nós somos chamados de irmãos nesse concílio. Mas de Trento para trás, ou de Vaticano II para trás, nós somos hereges para eles, né? Somos totalmente hereges. Então não dá para andar com eles de jeito nenhum. É muito estranho evangélicos hoje chamando católicos de irmãos, porque, gente, é outra fé, é outra religião, totalmente diferente. Sim. E é aquela questão, né, reverendo Ageu? Isso aí é um absurdo, mas hoje em dia, né, nesses tempos meio modernos, né? Agora, o caso do... E é uma coisa ilógica, né? O Concílio Vaticano II, ele é ecumênico, ele não mexeu em doutrinas católicas, ele mexeu em práticas católicas, né? Então é uma loucura, porque assim, eles chamam os protestantes de irmãos separados, só que ao mesmo tempo eles não revogaram nenhuma das condenações que ocorreram no Concílio Vaticano, no Concílio de Trento. Então, assim, eles estão te chamando de irmão e, ao mesmo tempo, deixam uma garantia do tipo, quando não me agradar mais, você não é meu irmão, não, tá? Estão te chamando de irmão, mas se eles tiverem o poder, te mandam para a fogueira. Mas eu acho que só tem que tomar cuidado, o reverendo falou, né, realmente a questão das críticas ao Concílio Vaticano II, mas é só um cuidado aos nossos amigos aqui, né, porque quando as pessoas vão ver críticas ao Vaticano II, eles são críticas de católicos mais fervorosos, ou mais tradicionalistas, mais radicais. E o Concílio Vaticano II, ele chamou de irmãos porque tinha influência protestante. Então, assim, é melhor só não... Porque para pegar isso como isca, para eles é 2, né? Reverendo, o que o senhor acredita que foi o maior desafio para os reformadores ao lidar com as acusações de heresia e a resiliência, ou seja, a resistência das autoridades eclesiásticas da época? Ou seja, o que foi o maior desafio para os reformadores para que a reforma realmente
deslanchasse, vamos dizer assim? Olha, a perseguição foi muito grande, né? Perseguição de matar mesmo. Então, coisa que nós não conhecemos, né? Hoje a gente enfrenta aí alguma luta na internet, mas isso não é nada comparado ao que aqueles homens passaram. Eles perderam familiares, perderam pessoas mesmo. Então, eu acho que foi isso, foi a perseguição. O Tribunal da Santa Inquisição matou muita gente. Hoje os católicos querem fazer um revisionismo histórico, né, para dizer, não matou ninguém, só julgava católico. Aqui no Brasil, milhares de pessoas tiveram que mudar os seus nomes para fugir da Inquisição, né? E assim pelo mundo. Eu creio que foi isso. O que motivou a muitas pessoas fugirem de países em que a Inquisição estava operando. Então, muita gente foi para Genebra, por exemplo. Genebra era uma espécie de cidade-refúgio, não era única. Havia muitas cidades-refúgios na Europa, cidades que eram governadas por protestantes. E esse povo fugia para lá com a sua família para não morrer, porque a Igreja Católica matava mesmo, matava de todas as formas. O Tribunal da Santa Inquisição, se você der uma pesquisa aí no Google, tinha os piores instrumentos de tortura. Não cortava a cabeça, torturava até a morte. Era morte para muito sofrimento. Eu acho que esse foi o principal problema, né? Era uma luta de sangue mesmo. Uma outra questão que às vezes a gente não percebe é que não foi fácil. Aliás, não foi fácil, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles tiveram que embasar muito bem os motivos bíblicos da saída da Igreja Católica, para que não fosse um movimento sectário, né? Para que não fosse um movimento divisionista. Então, eles tiveram que embasar muito bem os motivos bíblicos pelos quais eles estavam saindo. Foi a partir daí que surgem as famosas 3 marcas de uma igreja verdadeira, né? Que são pregação fiel da palavra, correta administração de sacramentos, fiel exercício da disciplina. Então, eles embasaram muito bem o porquê que eles estavam saindo do catolicismo. Nessas 3 marcas, o catolicismo não passa em nenhuma delas, né? Eu acho que esse foi um grande desafio também. Hoje, na nossa época, as divisões de igreja, infelizmente, ocorrem pelos meios mais supérfluos, né? Um pessoal da igreja não gostou da cortina que foi colocada, vamos sair, formar a denominação igreja sem cortina. Então, hoje a coisa banalizou-se. Agora, naquela época, você sair da única igreja, aquilo era um desafio muito grande. Então, por isso que a eclesiologia, depois da reforma, ela cresceu tanto em termos de sistematização, porque eles precisaram dar bases de que eles não eram sectários, eles estavam saindo de uma igreja falsa. Sim. Aliás, um exemplo disso que o senhor falou, de como dar base para a saída da igreja papal, e considerando-se como uma igreja verdadeira. Para desespero dele. É isso aqui, ó, Raul, compartilha aí. Esse e-book que a gente traduziu é a carta que o Calvino ele escreve ao cardeal Sadoleto, na qual ele vai responder a tentativa do cardeal de fazer com que a Genebra voltasse ao catolicismo romano. O cardeal, nesse e-book, em especial, eu recomendo que as pessoas comprem, você tem tanto a resposta do Calvino, que é muito famosa, todo mundo que estuda Reforma Protestante acaba tendo contato com ela, e também aí temos, né, nesse documento a carta que o cardeal mandou para Genebra. Então aí a gente tem os dois lados, tanto a carta do cardeal quanto a resposta de Calvino. Até é bom para saber o que o Calvino estava respondendo. O cardeal, ele argumenta de que Genebra estava seguindo cismáticos, seguindo revolucionários, que estavam arrancando o povo de Genebra da mãe igreja, né? O Calvino ele responde exatamente a questão contrária, de que quem estava em desacordo com a igreja histórica e a igreja desde sempre
eram os papistas, aqueles que estavam fora e que os reformadores alegavam de que eles tinham como base as escrituras e os pais da igreja. Então, assim, eles tinham essa argumentação dupla, de certa forma. A escritura como base e os pais da igreja para provar de que quem estava realmente cismando a igreja não era os reformadores, eram os católicos romanos. Então é só um exemplo, né, e uma propaganda do projeto Castelo Forte que eu recomendo que o pessoal adquira. Sim, esse livro é muito interessante. Eu não sabia que estava em português. Muito, muito interessante. Muito mesmo. Eu tenho a versão da Felire em espanhol. Eu também, em espanhol, eu tenho essa. Aquela capa vermelha. Mas vocês têm, mas não com a carta do Cardeal Sadoleto. Depois eu vejo como. Não, ela não é. Ela só a resposta de Calvino mesmo. Né, que a gente mandou a carta, esperou um tempão para eles enviarem pelo correio, era um trabalhão para receber. Inclusive, pessoal, acessem felire.com.br, que eles te enviam, você peça que eles te enviam as institutas em espanhol, entendeu? Não é as institutas em português. É uma boa saída, viu? Porque o espanhol a gente consegue ler muito bem. Tá? Verdade. Pessoal, eu até ontem estava tossindo, o reverendo também, o tempo tá, embora tenha chovido, nós ficamos meses na secura, então entendam as nossas tosses aqui, porque os três vão tossir, não se preocupe. E nós temos a questão da religião. Então, bom, indulgências, aí nós vemos a saída de Roma, nós vemos Zwingle, né? Zwingle, que... Gente, pior que eu falo Zwingle, eu já penso no bichinho do Senhor dos Anéis. Não dá, tem que falar Zwingle, senão vem a imagem daquele bichinho na minha cabeça. Quem foi que te contou essa história de que era Zwingle mesmo? Quem foi que falou pra gente que era? Foi o Lucas Gesta? Não lembro agora. Não, foi o... agora me pegou. Não vou lembrar. Foi o Romildo. Foi o Romildo, isso. Nós tivemos convidados da França, nós tivemos da Inglaterra, ou seja, nós tivemos esse especial da Reforma foi excelente. Ontem o reverendo Alderi, diretamente dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nós tivemos tudo isso. Então, nós tivemos a parte religiosa, nós tivemos Zwinglio e Calvino realizando o trabalho que eles fizeram, a reforma da Inglaterra, que apareceu por causa de um rei que queria se separar porque não tinha um herdeiro, homem, para continuar no trono, e ele aproveitou isso para poder encher os cofres que ele precisava de dinheiro, então ele foi lá, pegou todas as propriedades romanas, né? Então a gente viu um rei unir o útil ao agradável, e aí nós vemos um indicativo do seguinte, da questão da política e da economia. Até que ponto isso deu sustentação para a religiosidade? Lutero, por exemplo, é dito, já li de vários pesquisadores explicando, que o trabalho que ele fez de tradução da Bíblia para o alemão unificou a língua alemã, por exemplo, porque eram muitos dialetos, e aí os alemães passaram a usar a língua alemã mesmo, né? Então, a penetração foi nesse nível. Então, até que ponto a política, a economia se juntou com a religião e para dar um suporte, e a reforma se tornou o que se tornou. É como esses movimentos se entrelaçaram. Então, como nós vimos, Lutero teve apoio, né, do povo. Calvino também, quando foi para Genebra já estava em expansão reformada. O ponto é que houve uma influência muito grande da reforma protestante sobre diversas áreas, né? Alguns dizem que não haveria Europa como nós temos hoje se não fosse a reforma protestante. Muitos ideais de democracia, de liberdade de expressão, ideais econômicos, muita coisa veio da reforma protestante. Então, por exemplo, o sistema de república, o sistema federativo, isso é uma influência protestante. A palavra federação vem de foedos, que é o latim para pacto. Então,
Todo o sistema pactual que começa desde o Antigo Testamento, Deus sempre trabalhou com pactos, com alianças, né? Sempre trabalhou com representantes. É por isso que nós temos um representante no federalismo, eleições para representantes. Então, é aqui que a política se mistura com a teologia, né? Quando você tem um sistema de república federativa, a gente está falando de algo que começou na teologia da aliança. Isso é bem claro. Sim, aí você fala, não, mas na Bíblia era monarquia, no Antigo Testamento era monarquia. Opa, você tinha 12 tribos que funcionavam como repúblicas. Então, tinha tribo que não apoiava o rei, tinha tribo que apoiava o rei, tinha tribo que lançava um rei. Há um livro muito interessante. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Ô, Raul, pega aí a sua Bíblia de Genebra. Sim. Esse livro aqui, ó, A República Hebraica. Uhum. A República Hebraica. Qual que é o autor dele? Enoch Vines. Foi a doutora Inês Borges quem traduziu. Esse livro mostra, citando versículos bíblicos, que você tinha nas 12 tribos princípios republicanos, mesmo estando embaixo de um guarda-chuva monarquista, tá? Uhum. Então, a República, muitos ideais da República têm analogia com a Bíblia. A questão econômica, né? Quando Calvino vai para Genebra era um lixão da Europa. A mendicância era absurda, prostituição, tudo muito, muito a ser feito ainda. E Calvino tinha 3 princípios no que diz respeito à economia, princípios bíblicos, que eram trabalho, frugalidade e poupança. Frugalidade é vida simples. Trabalho, frugalidade e poupança. Então, baseado na Bíblia, ele usou esses 3 argumentos bíblicos e ele transformou a cidade de Genebra. Então, o que a Bíblia fala sobre trabalho? A Bíblia diz que nós devemos trabalhar não sob vigilância. Nós devemos trabalhar como quem serve a Cristo. Então, nós devemos ser os melhores trabalhadores. E Calvino incutiu isso na cabeça do povo. Vocês têm que trabalhar como quem está trabalhando para Cristo e fazer o melhor trabalho. Bons trabalhadores que trabalham honrando a Cristo. Bons trabalhadores vão produzir bastante. E bons trabalhadores vão receber salário, porque são os melhores. E aí entra o princípio da frugalidade, ao contrário do esbanjar, que tem outra palavra. Ostentação, não? Ostentação, ao contrário da ostentação. Então imagine bons trabalhadores que começam a receber os seus salários e não gastam para ostentar, mas têm uma vida simples. Roupa simples, carro simples, casa simples. Vai sobrar, não vai? Uhum. Não precisa ficar pagando indulgência mais também, aí sobra mesmo. Até o conceito de old money hoje costuma se dizer que o dinheiro novo grita e o dinheiro tradicional ele sussurra. Por quê? Você vê que as famílias, os tradicionais que têm muito dinheiro, eles não usam aquele monte de logotipo, eles têm. Até teve um problema esses dias com um investidor brasileiro aqui, que ele tinha um Vectra antigo, quebrou na estrada, acionaram polícia, um monte, porque o celular sem sinal, ele resolveu cochilar na beira da estrada até aparecer alguém para dar carona. Uhum. Mas por quê? Porque segue austeridade, né? Exatamente. E a partir daí, bons trabalhadores que gastam pouco com vida simples, eles vão ter muita reserva. Só que a reserva não é para você ficar juntando. Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, Calvino colocou essa estrutura em funcionamento em Genebra, e Genebra deixou de ser o lixão da Europa e passou a ser das cidades mais prósperas da Europa. Até hoje.
Até hoje. Calvino proibiu por decreto mendicância e prostituição. Só que ele deu o peixe. Aliás, ele não deu o peixe. Ele deu a vara de pescar. A mendicância era proibida, mas ele abriu vagas de trabalho para quem quisesse trabalhar. Na verdade, um mendigo que não quisesse trabalhar era preso. O ócio era proibido, tá? Mas tinha chances de trabalho. Trabalhavam nas edificações dos muros da cidade. Calvino conseguiu que o consistório, que era um conselho maior da cidade, financiasse a construção de uma tecelagem, porque o número de refugiados que foi para Genebra, em 10 anos, ele chegou perto de dobrar, de 13 mil refugiados, de 13 mil habitantes, em 10 anos foi para 21 mil habitantes, por causa dos refugiados. Então, Calvino usou os princípios bíblicos da economia para gerar uma cidade altamente próspera no futuro. Sim, essas bases protestantes, todas essas questões doutrinárias acabaram levando a esse desenvolvimento econômico. Quem lida um pouco com isso é o Max Weber, né, na obra dele, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo. Obviamente, ele não lida com preceitos tão bíblicos, porque ele afirma coisas lá que Calvino mesmo nunca disse. Sim. Agora, muitos seguidores de Calvino e de protestantes tinham as ações que levavam ao desenvolvimento econômico, o que não é de espantar que grandes comunidades europeias burguesas, que estavam desenvolvendo a burguesia e o capitalismo inicial, eram protestantes. Uhum. E tanto é que foi uma fraqueza da França ter acabado com os huguenotes, porque era justamente as populações protestantes que estavam desenvolvendo a economia francesa. Só que o catolicismo ficou expulsando eles até a época da Revolução Francesa, e quando veio a Revolução Francesa não tinha o que impedisse ela de acontecer, uma moral para acontecer, enquanto que na Inglaterra, depois de tudo que já tinha acontecido lá com os puritanos, né, e com a Confissão de Westminster, as guerras, acabou-se que teve uma barreira para que não houvesse um sistema revolucionário. Eu pedi para o Raul mostrar para o senhor, para ele se exibir um pouquinho, a folha que ele tem original da Bíblia de Genebra. A original. Até no review da Bíblia de Estudo de Genebra do nosso canal, eu falo... Essa daqui é a original, essa é a Bíblia de Genebra mesmo, de 1589. Tem certificado, tudo direitinho. Essa edição da Bíblia, eu acho que o senhor conhece, né? Ela foi feita em Genebra pelos reformadores lá, né? E ela ela foi a primeira Bíblia com notas de rodapé. E essa Bíblia foi muito influente na Inglaterra. E na Inglaterra... E o rei não gostava das notas de rodapé, né? Não gostava das notas de rodapé, porque justamente os reformadores genebrinos e os ingleses tinham várias críticas à atuação de reis com base do Antigo Testamento. Então, eles viam lá que o rei estava agindo de forma errada e tinha uma crítica ao rei. Obviamente, o rei na Inglaterra não gostou. Tanto é que ele fez de tudo para abafar essa Bíblia e criar uma tal de Bíblia que a gente chama hoje de King James Version, né? Que tem a história bonita que o rei colocou para fazer, só que, né, tipo, tem... Aí já é de 1620, essa daqui. Essa é King James? Oi? Essa é a King James? É a King James de é uma King James de 1620. Ok. Eu só estou usando esse exemplo para mostrar o que o pastor Ageu falou da questão do republicanismo entre os reformadores. Porque mesmo que houvesse estados em que havia reis, em Genebra você tinha um sistema que não era bem era uma república, né? Mas não era um misto entre república e democracia. Não era democracia, mas enfim. E isso influenciou muito os puritanos depois, né? Sim. Reverendo, ainda um pouco em Calvino, o reverendo colocou trabalho, frivolidade, poupança. Você vê Calvino influenciando o dia a dia das pessoas. Então, ele sendo o pastor, aquele que é responsável pela igreja na cidade, ele se comunica com aquela população e ele transmite os valores bíblicos para aquela população. Mas o reverendo também falou que ele decretou algumas coisas. E nós temos pessoas... e as pessoas, quando não conseguem vencer um debate na teologia, o que elas fazem? Mas Calvino matou Serveto. Mas Calvino era um tirano. Ele mandava e desmandava em Genebra.
e etc, etc. Ou seja, eles colocam Calvino como se Calvino foi o rei de Genebra. Me explica um pouco essa participação de Calvino, o limite que Calvino tinha, para as pessoas entenderem como ele era igreja e tinha o conselho da cidade, que até tinha os libertinos, que deram muita dor de cabeça para ele. Então, explica para o pessoal essa questão, porque existe esse fantasma sobre Calvino. Então, Genebra era regida por vários conselhos, né? Você tinha conselhos menores, tinha um conselho maior, que eles chamavam de consistório. E Calvino não era quem mandava nesse conselho. Tanto não era que ele foi expulso da cidade durante 3 anos. Quando Calvino impediu que libertinos tomassem a ceia, com frequência ele os impediu, então surgiu uma grande divergência e expulsaram Calvino, ele foi para Estrasburgo. Se ele fosse o ditador de Genebra, nunca que ele seria expulso. Ele foi expulso porque ele era submisso a poderes superiores, né? Então Calvino não aprovava leis. O que Calvino fazia era influenciar o consistório, convencer o consistório no que diz respeito a algumas leis. Calvino era um jurista, né? Calvino fez direito para fazer o gosto do seu pai na adolescência. Ele terminou o curso de direito 1 ano antes. Os professores dele se reuniram para dar o título para ele, porque ele era brilhante, ele substituía os professores. Então, Calvino era uma mente brilhante, inclusive no direito. E Deus usou isso para que ele escrevesse várias leis para Genebra, e o consistório aprovava essas leis. Tá? Mas Calvino não era o ditador de Genebra, porque senão ele não teria sido expulso. 3 anos depois ele foi convidado para retornar, retornou. O caso do Serveto é o seguinte: Serveto ele era procurado em vários países. A Igreja Católica também queria matá-lo, porque ele escreveu muita heresia quanto à Trindade. E era uma outra época, né, gente? Era uma época em que, de fato, heresia era punido com morte. Então, Serveto tinha a possibilidade de ir para várias cidades. Ele escolheu ir para Genebra, porque ele sabia que em Genebra ele seria julgado e punido com mais misericórdia do que num país católico. E Calvino escreveu para ele, fazendo uma pastoral, tentando demovê-lo das suas heresias, mas ele não foi demovido, ele foi para Genebra, e quem o condenou à morte foi o consistório, não foi Calvino. Quem mandava na cidade... E ele atacava Calvino, né? Ele atacava, ele publicou resposta às obras de Calvino, ele atacava Calvino também diretamente. Tem essa questão, não tem? Não, aí eu desconheço. Pode ser, mas eu desconheço. Porque eu li no livro Calvino era assim. Ah, ok. Então, pode ser. Mas o ponto é que não foi Calvino que ordenou a morte de Serveto. No país onde Serveto desembarcasse, ele seria pego. Mas em Genebra foi o consistório que declarou a morte dele, né, a pena dele. E ele conseguiu ser queimado 2 vezes, né? Primeiro ele escapou, que ficaram tão bravos com ele que queimaram um boneco dele. Aí, em Genebra, ele não teve a mesma sorte, né? Sim. Aproveitando que a gente está em Genebra, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dos acontecimentos posteriores. Você tem a reforma se estabelecendo, e aí você tem depois o Sínodo de Dort, 1618, 19, né? E aí depois de algum tempo você tem, aí você meio que do Sínodo de Dort, vamos para a Inglaterra. Mas o calvinismo, alguns acusam que ele ficou escolástico demais. Então ele começou a eu não diria perder a influência, mas o processo de reforma ele se estagna, pelo menos na Europa continental. Ele continua mais nas Ilhas Britânicas.
é real isso? Realmente isso aconteceu? E surgem, né, outros autores na época, eu acho que o Turrentin, se não me engano, dessa época também, depois de 1600, depois do Sínodo de Dort. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o pós-Calvino, e se realmente as nossas atenções têm que ser voltadas muito para a Inglaterra, porque aparentemente é essa a nossa tradição, vamos dizer assim. A nossa linha meio que ela acaba Calvino já vai para os puritanos. Eu não sei se eu entendi a pergunta, Armando. Qual que é a pergunta? De comentar um pouquinho de como foi esse processo após o João Calvino estabelecer a reforma em Genebra e se é natural a gente pensar como sucessores de Calvino os puritanos. Ah, sim, ok. Sim, com certeza. O que acontece na Inglaterra é o início de uma reforma muito manca, porque Henrique VIII rompe com a Igreja Romana por uma questão extremamente pessoal, né? Ele queria divorciar-se da Catarina de Aragão, mas não conseguia. Aí ele rompe com a Igreja para criar lá a Igreja Anglicana. E algum tempo depois, por influência de Calvino, por influência da Igreja Presbiteriana da Escócia, é que você vai ter o movimento dos puritanos, que foi um movimento que começou de baixo para cima, né? Veja, o anglicanismo veio de cima para baixo. O rei decretou, virou o cabeça da religião e o cabeça do Estado, mas o puritanismo veio de outra direção. As pessoas começaram a ler os puritanos, né? William Tyndale, o próprio Calvino, que não era um puritano, né? Mas as institutas tiveram muita influência naquela época. E houve uma eleição para o parlamento inglês, cujos eleitos eram majoritariamente puritanos. O rei não gostou disso, dissolveu o parlamento, convocou nova eleição, e aí veio ainda um movimento ainda maior, mais eleitos puritanos, e aí você tem o início da Guerra Civil lá na Inglaterra, que na sequência vai receber o apoio da Escócia para o lado puritano, né? E aí você vai ter uma forte influência dos escoceses na Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster foi uma longa assembleia, 5 anos e meio, trabalhando de segunda a sexta, milhares de sessões, de subcomissões, mas quem deu o tom teológico da Assembleia de Westminster não foram os ingleses, foram os escoceses. Foi uma seleção de escoceses que foi enviada, representando a Igreja da Escócia, que era gente assim muito produtiva na teologia. E na verdade é o seguinte: quando a Assembleia de Westminster começou, o plano deles era apenas reformar os 39 artigos. Uhum. E quando os escoceses chegaram, eles colocaram de lado os 39 artigos e passaram a fazer uma confissão de fé do zero. Vamos começar com as escrituras sagradas, depois Deus e a Trindade, e assim eles seguiram. Depois da reforma, você teve de fato o chamado escolasticismo protestante. Por quê? Porque o nível de aprofundamento teológico aumentou muito, né? E aí você tem o Turrentini como sendo um desses, e você tem uma produção ali pós-reforma muito grande de escritores bons. Você tem um autor que eu acho que não tem nada em português ainda, que é o Wilhelmus Zabrakel, que é do pós-reforma. E tem muita gente boa que nós não temos em português ainda. Se esse autor não tem em português, logo a editora do Francisco Torinho traz, porque ele é bem especializado nessa parte dos autores escolásticos. Mas de fato, reverendo Ageu, a questão da Assembleia de Westminster, pouca gente sabe, né? Eles queriam primeiro fazer uma reforma dos 39 artigos, aí depois, quando os escoceses chegam, os escoceses eles vão acabar chegando por uma questão mais política até, né? Porque é a questão da Escócia apoiar a guerra civil
na Inglaterra, porque tem que lembrar que são países diferentes, né? São todos ali hoje Grã-Bretanha, mas na época não era assim, né? E eles meio que do tipo, a gente ajuda vocês, mas a gente manda nossos delegados para fazer a confissão de fé aí. E também, tanto é que tem vários famosos, né? O Samuel Rutherford, tem Thomas Goodwin, vários, né? Influenciam lá. E uma coisa que eu estava pesquisando esses dias por conta de uma postagem que eu fiz no projeto Castelo Forte, eles fizeram a confissão de fé de Westminster do começo, né? Como o senhor bem falou, mas eles também, a ideia deles era fazer um catecismo só. No começo eles começaram a desenhar um catecismo único, só que aí também os escoceses não gostaram da ideia, eles dividiram em dois. Um menor para instrução de crianças e um maior para os adultos. Aí a gente pensa, as crianças dessa época eram bem mais avançadas que as nossas, porque até para nós o catecismo menor às vezes é difícil. Outra época, né? Sim, mas aí, reverendo Ageu, a gente chega nesse período da história. E quais são as influências, então, que nós podemos levar para os nossos dias desses movimentos todos de reforma? Como que a gente deve abordá-los e como que a gente deve levar eles adiante? Hoje em dia, me dá a impressão de que muita gente no Brasil ainda tem a questão de que nós precisamos de uma reforma e sempre tem medo do que a pessoa quer dizer por reforma. E tem, né? Aqueles que defendem que a reforma nunca terminou, né? Igreja reformada, sempre reformada, segundo a palavra de Deus. É que hoje corta-se o segundo a palavra de Deus e fazem qualquer bacalhoada aí com reforma apostólica. Sim. Mas o receio, Raul e o reverendo Ageu aqui, tem algumas pessoas que falam em reforma, mas assim, eu vi uma pessoa falando esses dias sobre reforma. Aí fui ver lá, né? O que a pessoa queria dizer sobre reforma? É para tirar o Antigo Testamento fora, porque tem o cristianismo hoje é político, não sei o quê. Aí você pensa, opa, literal anabatismo. Literalmente um anabatismo. Mas assim, na sua opinião, como é que a gente deve ter essa herança reformada e como que a gente pode se beneficiar dela para frente? Então, a reforma foi um movimento ad fontes, né? Um movimento às fontes. Isso era fruto do humanismo na época, e já estava havendo um movimento das pessoas voltarem aos clássicos gregos, a filosofia observando os clássicos, né, na língua original. Então, esse movimento, pela providência de Deus, acabou beneficiando a reforma também, porque a reforma foi um movimento de volta às fontes, volta às escrituras, não há dúvida. Então, se a gente quer falar de uma reforma hoje, deveria ser nesse sentido, que o povo volte a estudar a Bíblia, porque eu diria que a grande massa de evangélicos no Brasil hoje não é nem que não estuda, não lê a Bíblia, não lê. E você vê crenças entre os evangélicos as mais terríveis possíveis, porque o povo não está lendo a Bíblia. E o povo da reforma sempre foi um povo da leitura, né? O povo do livro. Nós sempre fomos assim. Então, eu acho que se a gente pudesse reformar algo hoje, seria fazer os crentes voltarem a ler a Bíblia, se comprometer com a igreja. Tem muito crente que não está mais comprometido com a igreja. Buscar uma vida de oração, porque os reformadores eram homens de oração. Lutero era homem de oração, Calvino também. Essa turma orava muito, muito, muito. Então, eu diria que nós não temos que sair de uma grande estrutura, como foi o caso deles que saíram da Igreja Católica. Nós temos que sair da preguiça, né? E voltar a ler a Bíblia, evangelizar, orar mais. A gente vê aí muitos evangélicos totalmente displicentes nos caminhos do Senhor. Isso é terrível, né? Terrível. Sim. E um misticismo que isso resulta num misticismo totalmente, né? Não dá para entender as conclusões que eles chegam. Rosa ungida, fogueira santa. É o caminho mais preguiçoso, né? É o caminho mais preguiçoso. Quer dizer, você parar diante de uma Bíblia para ler 30 minutos, 1 hora, requer um certo esforço. Na verdade, é um prazer. Mas é muito mais fácil, mas é o caminho da preguiça, você ficar buscando visões, revelações, essas coisas todas. É o caminho da preguiça, né?
A pessoa que quer ter um relacionamento sério com Deus, ela vai ler a Bíblia. Cristo falou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E você vai conhecer o poder de Deus pelas Escrituras. Não é indo em vigília em que anjo vai aparecer, é nas Escrituras que você vê o poder de Deus. Não, pior que Então você... é isso, nós somos milhões de evangélicos, né? Acho que já passamos de 40 milhões. E por que o Brasil não muda? Porque o sal não está salgando, não está salgando mesmo. Sim, é até preocupante essa questão, né? Porque assim, é muita gente, e aí quando você vê o dado, tudo bem, o dado estatístico, ele não distingue muita coisa. Agora, quando você vê realmente o detalhe, aí você pensa, meu Deus do céu, mas esse pessoal se diz protestante e não sabe do que está falando, né? Exatamente, exatamente. Pode falar, vai, Raul, pode continuar. Vamos lá. Bom, Acho que eu tinha feito essa pergunta já meio que no sentido de finalização, né? Ok. bom, reforma hoje, reverendo Ageu. Uhum. Nós, como reformados, eu ouvi esses tempos, fiquei muito chateado com o pastor, que ele falou o seguinte, que hoje nós devemos fechar a porta de entrada da igreja e abrir a porta de saída. Sendo que o Senhor nos deu uma grande comissão, né? Então, isso nós estamos... É um pastor reformado, tá? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós não devemos abrir as portas da igreja para todos que querem vir para a igreja, e quem não andar na linha dentro da igreja, que a porta deve estar aberta. Entendeu? Eu fiquei muito triste, porque é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa, sabe, muito cara para mim. Mas, né? Tá equivocado. Mas como reformar? Isso cheira um pouco de um hipercalvinismo, né? Tem o eleito, a gente pode ficar sossegado que o eleito vai vir e tal. Como reformado, qual deve ser a nossa postura para a gente... como reformado, que nós devemos ser sal para essa terra. Sim. É mais uma mensagem, o que o reverendo acha que nós, reformados, devemos fazer justamente para trazer os eleitos, para alcançar os eleitos e manter os princípios da reforma, entendeu? Sim. Olha só, os maiores missionários que esse mundo já viu eram calvinistas. Para começar daí, tá? O mesmo homem que escreveu Efésios, escreveu Coríntios. O mesmo homem que escreveu que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, escreveu: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Tá? O mesmo homem. Então, calvinistas autênticos nunca foram hipercalvinistas. O Sproul brincava que o hipercalvinismo, na verdade, é um subcalvinismo. Tá? É uma caricatura muito mal feita, muito mal feita. É você colocar todo o peso na soberania divina e esvaziar a responsabilidade humana. O calvinismo verdadeiro, ele segue as duas linhas. Tá? Ele tem essa antinomia que não é contra a lei, a ideia de duas leis que coexistem. A soberania divina e a responsabilidade humana. Elas coexistem. Então, um bom reformado, um bom evangélico, alguém que segue mesmo a palavra de Deus, ele vai orar para que Deus converta pessoas, mas ele vai chegar nas pessoas para evangelizar as pessoas. Por quê? Algum dos eleitos vai se perder? Nenhum. Mas Deus nos mandou evangelizar. Deus elege os meios também. E nós somos os meios. Então, nós seremos cobrados se nós não obedecermos. Cobrados por Deus. Então, eu acho que é um equívoco tremendo o hipercalvinismo, né? Tremendo. E eu repito, os maiores missionários que esse mundo já viu, eles criam na soberania de Deus. Mas eles estavam lá no campo evangelizando e levando Jesus Cristo. Então, esse é um ponto, né? A igreja tem que acordar para a evangelização, porque Deus espera que nós evangelizemos. O outro ponto que a gente tocou é que nós somos mais de 40 milhões de evangélicos. Quando é que o sal vai ser mostrado? Quando é que nós vamos salgar essa sociedade? Porque a sociedade só piora, só piora. E isso é uma omissão tremenda dos evangélicos, né? Tremenda. Note, nós tivemos uma eleição aqui em São Paulo
E o candidato da esquerda teve milhões de votos. E eu tenho certeza que tem evangélicos que votaram nele. Quer dizer, um evangélico que vota num partido de base marxista ou não conhece nada de Marx ou não conhece nada de evangelho, porque as coisas são totalmente incompatíveis, totalmente incompatíveis. Então, é um meio evangélico hoje que precisa ainda amadurecer muito, crescer muito, voltar para a Bíblia, estudar mais, né? Tem que parar de oba-oba, de muito show, de muita música e voltar para a Bíblia, estudar a Bíblia com seriedade, porque nós não estamos salvando essa sociedade, infelizmente. Eu acho que já tem acontecido um pouco essa questão, principalmente quando a gente vê nos últimos 15 anos, um crescimento grande das doutrinas da graça entre as igrejas. Então, você vê que tem tido alguma abrangência, mas, e graças a Deus por isso, mas realmente a questão é que você tem muitos evangélicos de nome, mas você tem uma pouca, não dá, de novo, o dado estatístico pode mostrar que é evangélico, mas quando você for refinar isso, muita gente ali é gnóstica, tá cheio de gnóstico por aí. O senhor falou da eleição, milhões de pessoas também foram votar em candidatos claramente picaretas e hereges. Então, assim, tipo, com discursos coachings. Então, assim... E não só de esquerda, né? Mas também candidatos que todo mundo sabe que a vida é corrupta, que é uma aposta, tá? E não precisa nem ser de esquerda só, é que a esquerda é descarada. Tudo bem, né? a gente falou disso. É o discurso, o materialismo ali. Muito amplo. Tá muito amplo. E é difícil. A gente tenta que, talvez com essas lives, a gente tenta incentivar um pouco tudo isso que o senhor falou, né? Da leitura bíblica, da oração e do conhecimento histórico. Os reformadores, eles conheciam história, eles liam os pais da igreja, eles não estavam alienados a todas as outras. Normalmente, quem era muito contra isso era Anabatista, por exemplo, que, não, estamos criando uma nova igreja. Então, assim, isso é um cuidado que a gente tem que ter como crentes protestantes evangélicos e reformados. É verdade, é verdade. Reverendo Ageu, por nós ficaríamos 2, 3, 4 horas com o reverendo aqui. Por mim, é excelente. 2, 3, mas se a gente deixa a live muito longa, cai naquilo que nós conversamos no privado. A porcentagem que a pessoa assiste vai ficando cada vez menor, aí a plataforma não entrega e acaba prejudicando. Aí fala, não, mas nós estamos falando de palavra de Deus, aí a gente vai ensinar o Joãozinho vai ensinar o Pedrinho e tal. Então, mas nós temos que ter discernimento, então nós temos, o quanto a gente puder trabalhar para atingir o maior número de pessoas, é melhor, né? Porque tem maluco que fala que o ir de pregar o evangelho é só para os apóstolos, né? Que é um absurdo tremendo. Reverendo Ageu, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui à noite para estar com a gente. Né? A gente acompanha o trabalho do reverendo, a gente a gente agradece a Deus, a gente ora pela vida do reverendo, pelo trabalho que o reverendo faz, e que continue muitos anos aí na linha de frente, ainda ensinando, pregando, porque, como a gente falou agora, infelizmente tem um número muito grande inchado, mas já temos muito evangélico não praticante. Né? Fala para o pessoal, reverendo, como o pessoal encontra o reverendo, né? Aqui na descrição tá o Instagram, mas... Olha, basta digitar aí Ageu Magalhães nas redes, e Ageu não é um nome muito comum, né? Então vai aparecer. Eu tenho um canal no YouTube, a nossa igreja, a Igreja que Pastoreio, tem um grande canal no YouTube, e estamos aí nas outras redes também. Então, onde fica a sua igreja? Convido o pessoal para ir conhecer, para o pessoal aqui de São Paulo. Sim, fica ali no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, num bairro chamado Vila Guarani, ali na zona sul, na Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Então, se digitar Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, em algum site de busca, vai aparecer lá os horários e o endereço. Tem culto de manhã e de noite? Manhã e noite. Domingo, 9h30 o culto, 10h30 escola dominical, 18 horas o culto também. Então, o pessoal aqui de São Paulo que quiser
conhecer a Igreja do Ageu, pode ir na nossa Igreja Presbiteriana da Barra Funda de manhã e depois ir na Vila Guarani de noite. Aí visita as duas. Reverendo Mauro não vai ficar chateado. Podem ir sem problema. Mas muito obrigado, Reverendo Ageu, por ter participado aqui com a gente, ter dado um pouco do seu tempo aqui, compartilhando do seu conhecimento com a gente. Seu trabalho tem sido muito importante, muito relevante para a Igreja Presbiteriana do Brasil em geral e para os crentes também em geral, né? Outros presbiterianos, batistas, reformados. E fica aqui meu convite para o senhor voltar para falar com a gente ano que vem, quando a gente fizer o nosso terceiro especial da reforma do senhor. Tá, João, vamos combinar. Eu agradeço, irmãos. Foi uma alegria. Deus abençoe muito vocês. Raul, mostra o link que eu te mandei. O link que você me mandou na última hora. Eu vou pegar. Peraí, aqui aí eu não pego. Que eu estava abrindo. Só um minutinho, filho. Vou pôr aqui no navegador para mostrar eu vou mostrar um link do site do Projeto Castelo Forte. O Projeto Castelo Forte eu criei, Reverendo Ageu, em 2012. Depois a gente já tinha começado a traduzir sermões de Spurgeon em 2009, no Projeto Spurgeon. O Projeto Spurgeon hoje é o maior site em português sobre a vida e a obra de Charles Spurgeon. E em 2012 a gente começou a traduzir materiais de outros autores também. J.C. Riley, Calvino, Lutero, Edwards. E nessa página que eu estou pedindo para o Raul mostrar, é um dos links ali em cima, né? Personagens da Reforma. É um trabalho da página Soldados de Jesus Cristo, uma página em espanhol, que eles fizeram 31 postagens sobre 31 personagens da Reforma. Então, para todos os dias do mês, né, de outubro, você lê uma breve biografia sobre algum personagem que foi importante para a Reforma Protestante, tanto homens quanto mulheres. Aí você tem, por exemplo, biografias sobre a Mary Dentieri, você tem sobre o Colin Powell, você tem sobre o Thomas Cranmer, aí você tem até sobre Gutenberg, que é considerado um reformador honorário por conta da obra dele, da imprensa, que foi essencial, né, para a expansão da Reforma Protestante. E hoje, para quem for ler a passagem de hoje, do dia 30, lá embaixo, Raul, se eu não me engano, tá falando de Catarina Vambora, e dia 31 de outubro, o pessoal colocou Martinho Lutero, o Reformador. Aí, em cada uma desses links, tem uma postagem que você pode ler um pouquinho mais sobre a vida e obra de vários pré-reformadores, reformadores, e aí é o meu trabalho do projeto Castelo Forte, que é parceiro aqui das lives do Nascido do Especial. E, queridos, isso daqui que eu projetei para vocês enquanto nós estávamos conversando, né? Cadê você? Aqui. É um e-book aqui do Seminário Nascido de Novo, que nós usamos nas nossas aulas, onde mostra a Reforma Protestante e os principais movimentos que deram origem a várias denominações. Vem até o movimento pentecostal, aí vem os principais representantes do neopentecostalismo, entendeu? Olha, aqui tem os morávios, os pietistas, os batistas particulares e os gerais, quakers, puritanos, ou seja, de onde eles vieram, qual foi a linha que eles seguiram. Na descrição do vídeo, junto com o @ do Instagram do Reverendo Ageu, junto com o e-book também, que nós temos o estudo sobre a Trindade Econômica, você tem o link ali, onde você põe seu e-mail, seu número do WhatsApp, e você gratuitamente pode baixar este e-book para vocês em PDF, para que você possa ser edificado e edificar também a sua igreja. E aqui todos os cursos do seminário, do Seminário Nascido de Novo, né, apologética, onde a gente ensina para vocês os métodos filosóficos para você provar para um ateu, por exemplo, que existe um Deus, depois você mostra para ele na Bíblia qual é esse Deus. Aí nós temos Defenda-se do Liberalismo Teológico, um método devocional diário para te ajudar na tua leitura devocional, uma leitura orante das Escrituras, o Descomplicando o Seu Estudo Bíblico, que te ensina a fazer um estudo indutivo das Escrituras, o curso Tudo sobre a Trindade, que é o nosso curso, o nosso xodó, porque é uma doutrina base do cristianismo e falta que as pessoas entendam as doutrinas básicas do cristianismo. Depois o Gênesis Revelado, que mostra a criação trinitária que nós tivemos, e a formação completa em teologia, que é o nosso curso de seminário completo, onde você vai ter tudo bonitinho. E, tem link, então se você quiser conhecer, tá aqui no link, você clica e aí você conhece os cursos aqui do Nascido. Bom, vamos liberar o Reverendo Ageu, deixa eu deixar aqui
de compartilhar. Bom, queridos, eu vou terminar a live, vou me despedir dos nossos convidados no PV, isso vocês já sabem, então que Deus abençoe muito todos vocês. Amanhã é a linha de chegada, amanhã com o Franklin a gente termina o especial da Reforma em 2024. Estou muito feliz porque nós conseguimos trazer muita gente boa, a gente conseguiu trazer Reforma o mês inteiro. E... Sim, exatamente. Os recados finais, né? O pessoal que assistiu a nossa live. Muito Recados da obrigado Abadia. Como é que é? Recados da Abadia. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Até um alô especial para o Luiz Alberto Rasselli, que estava aqui assistindo a live. Também o pastor Jonatas Miranda também assistiu a live, me mandaram no WhatsApp que estavam assistindo. Então, o meu agradecimento para eles e agradecimento também para todo mundo que está assistindo aqui na audiência. Reverendo Marcos Suel, lá da Igreja Presbiteriana de Itaim Paulista, está assistindo a gente. Maxwell foi meu colega de turma no seminário. Um abraço para ele. Ele estava ontem na live de ontem, eu mandei um WhatsApp para ele, falei, graça e paz, é o Reverendo Ageu hoje. Aí ele, na hora que ele viu a mensagem, ele veio para cá. Então, mas o pessoal tem visto bastante. E assim, o pessoal que tem assistido a live, curta a live, compartilha. É importante para o YouTube continuar compartilhando esse material, maior número de pessoas, ajuda a crescer aqui o canal e também as iniciativas que a gente tem colocado aqui. Amanhã, nossa última live com o Franklin Bruno, da editora João Calvino, falando um pouquinho sobre os sacramentos. Então, vai falar um pouco sobre Santa Ceia e batismo, os erros da teologia católica romana e a doutrina reformada. E estamos na reta final para encerrar esse especial da Reforma. Então eu vou terminar aqui, vou desligar aqui, pessoal, mas vou dar tchau para eles, que o Reverendo Ageu tem família, ele precisa dormir também, entendeu? Nós também precisamos dormir, senão minha esposa me deixa, ela falou, se for live de 2 horas, se prepara que você vai dormir no gabinete. Então, tranquilo, ainda vai dar tempo de eu dormir na minha cama com a minha esposa. Deus abençoe, meus queridos, Deus abençoe a todos.